Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha, a lógica. Quem é puro de coração, verá a Deus. E quem não é puro, não verá. A lógica é essa. Essa é a lógica. Quem vive qualquer tipo de impureza, vocês viram que ontem no Evangelho falava justamente sobre isso, que a imoralidade está dentro do nosso coração e é isso que contamina o homem. Se o homem vive de impureza e da impureza, não verá a Deus, ou seja, não entrará no céu. Quem vive todo e qualquer tipo de impureza vai para o inferno um dia. Essa é a grande verdade. O que foi que aconteceu com Adão e Eva depois do pecado? A maldade entrou. No paraíso não tinha essa maldade. Existia a ausência da maldade. Quando eles pecam, a maldade entra. São Paulo, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, ele diz assim: glorificai a Deus com os vossos corpos. O meu corpo, que é templo do Espírito Santo, porque no dia que eu fui batizado, Deus passou a habitar dentro de mim. E esse corpo, ele é santo, ele é santuário de Deus, aonde Deus habita. Eu devo fazer desse corpo um ato de glorificação a Deus. E esse ato de glorificação a Deus vai consistir em quê? Que meu corpo seja puro e santo. E uma das formas de eu conservar o meu corpo na pureza e na santidade é eu me vestir de forma que não leve o outro a pecar. E aqui entra a questão das vestes. Vocês viram que a primeira coisa que eles fizeram foi colocar folhas de figueira nos lugares onde tinha malícia. Porque eles viram que eles estavam nus, a malícia entrou, a vergonha entre os dois ficou tão grande, que até quando Deus chegou, eles se esconderam. E aqui é um dos grandes problemas da sociedade de hoje. Essa questão da virtude da pureza, de cristãos piedosos, amantes da Eucaristia, de missa diária e devotos da Virgem Maria, está longe deles quererem viver isso. Um pagão, uma pagã viver assim, está mal, né? Mas não querem saber de Deus. Mas os homens e as mulheres de Deus, que meditam a palavra, que comungam diariamente, vivendo e se vestindo de forma que leva o outro ao pecado, a pecar. É por isso que eu estou dizendo que no final dessa homilia, muitos homens e mulheres vão dizer, ele é um exagerado, eu já sei, para continuar se vestindo da forma que eles acham que está bom e não tem problema. Só que tem um grande problema. Nossa Senhora em Fátima, ela fala para os 3 pastorinhos, palavras de Nossa Senhora, abre aspas, serão introduzidas certas modas que ofenderão muito nosso Senhor, fecha aspas. Nossa Senhora falou isso.
Lá em Fátima, no Santuário de Fátima, tem um quadro, um muralzinho assim, na porta, um cartaz, né, escrito com essas palavras. E depois diz assim: não é permitido mulheres e homens entrarem no santuário com roupas indecentes. Hoje, tanto nos santuários, nas igrejas, por causa do tal do calor, e realmente está muito quente, está esquentando mesmo, com essa desculpa, as mulheres, homens entram nas igrejas como se estivessem indo, quem sabe, para uma praia? Não sei. E ai do padre que falar alguma coisa, se ofendem e vão embora dizendo: nunca mais eu volto na igreja. Ah, que bonito. Nunca mais volta na igreja, tá bom. Não comunga mais, quem não comunga não entra no céu, entra no pecado e aí vai. Porque não quis admitir que está errado. Só que tem uma coisa, não é uma questão de igreja. Se não dá para entrar na igreja, não dá para andar na rua. Eu vou repetir. Se não dá para entrar na igreja, não dá para andar na rua. Quantos homens, né, que vão assim no confessionário e dizem assim para nós padres: ai, padre, eu não sei mais o que fazer. Se eu não posso pecar por pensamento, mas padre, quando eu ando na rua, as mulheres, com as roupas que elas estão, aí eu disse assim: olha, os santos diziam assim, que as pálpebras foram criadas para nós abaixarmos elas, para não ver. Um dia, estava vindo na rua e já veio uma mulher na minha frente. Uma mulher muito assim de igreja. Mas a mulher estava com uma calça tão apertada, aquele negócio apertado que vocês sabem como é que é, né? Quando está apertado. E já vem ela na minha direção. Aí o que foi que eu fiz? Abaixei a minha cabeça. Oi, padre, não sei o que, conversou. Aí no final eu disse: essa calça sua está muito apertada. Ela: tá bom, padre. Espero não encontrá-la mais com essa calça. Mas se ela continuar, eu não vou falar mais nada. Porque já foi falado. Já foi falado. Se ela quer continuar perpetuando-se no pecado dela e levando homens a pecar, que ela continue. Agora, quer ver Deus depois? Jesus, que é puro e santo, ele escolheu uma mulher que fosse pura e santa. A mãe dele tinha que ser pura e santa. Às vezes eu digo assim: olha, você consegue enxergar Nossa Senhora com essa roupa? Não. Então, se não serve para Nossa Senhora, por que serve para você? Imagine, né? Nossa Senhora com a roupinha de alcinha, né? Vocês já observaram que aquela roupa de alcinha que as mulheres usam hoje, antigamente ela era usada por dentro de uma roupa que talvez elas percebiam que era mais ou menos assim, invisível. Aí as mulheres colocavam. Aí o que é que o diabo fez? Tirou a de fora e agora as mulheres estão andando de alcinha. É velhinha, aquelas mulheres idosas, né? Nossa, chega a estar saradona elas, vermelhinha. Aí você vê os riscos delas assim. Então aí as velhinhas. Uma vez encontrei uma velhinha aqui na chácara e falei para ela: minha senhora, essa roupa da senhora não está boa, não. O que tem, padre?
O que é que tem? Realmente, né? Está tão velhinha que talvez não tenha nada mesmo. Mas não convém para uma velhinha. Porque as velhinhas de hoje, elas querem viver como adolescentes. E está acontecendo um fenômeno interessante, né? As mocinhas estão se vestindo, é um fenômeno que está acontecendo aí. As mocinhas estão se vestindo assim, de forma bem modesta, e as velhinhas estão mostrando tudo. Aí as velhinhas estão dizendo para as mocinhas, nossa, que exagero, não é bem assim? Só que quando ela está dizendo assim, é porque ela sabe que a mocinha está dizendo para ela, crie vergonha na cara, vovó. Porque eu não quero me vestir assim, vovó. É por isso que eu estou dizendo que no final da homilia vão dizer, não tem nada a ver. Aí nos casamentos, né, tudo de tomara que caia. Ó, o nome da roupa é assim, ó, tomara que caia. Deu para pensar? O homem está dizendo assim, ó, tomara que caia. Para quê? Para ver tudo. É por isso que o nome é tomara de caia. Aí já vem como é? A noiva com um baita de um tomara que caia. E as testemunhas todas atrás, na frente, porque elas já vieram na frente, né? Com os tomara que caia. Os homens estão tudo lá dizendo, tomara que caia, tomara que caia, tomara que caia. É isso, é por isso que o nome é tomara que caia. Pensa, gente. E ainda vem para o púlpito, mostrando tudo. Porque aqui o púlpito é Deus que está falando, aí vem com os tomara que caia, com as suas alcinhas, e vem cá para frente, qual é o homem que vai ouvir a palavra de Deus? O homem vai ouvir a palavra do diabo que vai estar dizendo, tomara que caia. Tomara que caia. O que eu quero ver é tudo. Aí calças apertadas, aí as mães introduzem as suas filhinhas, as menininhas, aquelas criancinhas com umas calças apertadas, com leg, né? Aquela calça leg, que leg é calça, né? Em inglês é leg, então calça, né? Leg, aquela calça leg apertada. Você já vê as criancinhas. Aí você pensa o quê? Que os pedófilos não vão gostar? É claro que os pedófilos irão gostar de ver a sua criancinha de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, de 3 anos, com essas roupinhas apertadinhas. É por isso que eles gostam. Os pedófilos gostam. Mas não tem nada a ver, né? Eu estou dizendo que no final vão dizer que não tem nada a ver. A malícia está aí, a exposição. Filmes com cenas impuras. Se quer assistir um filme, aí está lá, né? Tem um filme. Aí de repente, aí acaba tudo. Aí tá ali, né? Tá a vovó, tá o vovô, tá a mãe, tá todo mundo ali assistindo. Aí fica uma situação constrangedora, mas fica todo mundo quieto, como se nada tivesse acontecido. Mas tá todo mundo constrangido. Aí ninguém fala nada. E a cena vai. E depois da cena, os próximos capítulos vai ser ou sozinho ou com alguém. Porque depois de você assistir um filme de malícia, você vai fazer adoração e vai rezar o texto. Não vai. Se tem gente que consegue, chegou no grau maior de pureza. Então será que não está na hora dos homens e as mulheres dar uma olhadinha nos seus guarda-roupas? E quando você olha o guarda-roupa e você vê que essa roupa não dá para você, não vai dar para os pobres não, porque se não serve para você, então você deve queimar. Roupa que não serve, que é maliciosa.
tem que ser queimada, não é para dar de presente, não. Mas tá bom, como eu sempre termino a homilia, né? Tá ruim. Não tá bom, tá ruim. E agora vai começar os comentários, e os comentários vai dizer: que exagero do padre José Augusto. Não tem problema nenhum. O que é que tem? O problema não está em mim. Olha, o problema não está em você, está em você, porque você está me fazendo pecar. Aí as palavras maliciosas. Andar malicioso. As mulheres não sabem mais sentar hoje em dia, elas não sentam mais direito. E os homens também. Sentam de... Aí, o rapaz ali já confirmou. E é novinho, tá vendo? E todo mundo quer dizer que está tudo bem? Não, não está tudo bem. Pronto. Passou o tempo. Acabou a homilia. Agora podem dizer que é exagero meu. Agora, quando o dia que você estiver diante de Deus, que for chamado ao julgamento, diga para Ele isso também, que você vai ver a resposta dele. Essas duas situações, narradas no Evangelho de hoje, elas estão unidas. São dois fatos unidos, e que nós vamos ver no decorrer da homilia. E que traz um ensinamento profundo para nós. Para nós que já temos uma caminhada na igreja, e também para aqueles que ainda não caminham, e que precisam se voltar para Jesus. Então vejam essa senhora, essa mulher, que tinha essa hemorragia, já há 12 anos, nos outros evangelistas, Lucas e Marcos, falam que ela já tinha tentado de todas as formas ser curada. Ela já tinha procurado médicos e tudo, mas ela não conseguia essa tal cura dela. Até que ela toma uma atitude. Ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava fazendo um monte de cura. Então ela se dirige para Jesus e diz assim: bem, se eu tocar nele, eu vou ser curada. E ela vai. E ela toca. Os outros evangelistas é que narram, né? Que no meio da multidão Jesus começa a dizer: quem foi que me tocou? Os apóstolos começam a dizer: mas como essa multidão aqui, como é que você pode saber de alguém que está tocando no Senhor? Aí Jesus olha para a mulher. Vejam o que é que ele diz. Ele diz: coragem, filha, a tua fé te salvou. Ora, Jesus deveria ter dito assim para ela: coragem, filha, a tua fé te curou. Não, ele diz: a tua fé te salvou. E aqui mais uma vez eu falo para vocês aquilo que eu falei esses dias. Jesus não veio nos curar de uma enfermidade, simplesmente uma enfermidade física. Ele fez isso para que as pessoas se voltassem para Ele e vissem naquele homem Deus, o Deus que veio nos salvar. Na verdade, Jesus, ele veio nos salvar. Ele salva aquela mulher. Ela agora, diante de Jesus, e diante dessa cura que Jesus fez, que foi completa, Jesus diz para ela: eu te salvo. Para aquelas pessoas que estão longe de Deus e que estão andando no caminho do pecado, e principalmente que vive numa ação de pecado mortal contínua,
ela só se salvará se ela se voltar para Jesus. Se ela não se voltar para Jesus, se ela, tocada pela graça, ela não tomar essa atitude dessa mulher, se pelo menos eu tocar nele, eu serei salvo. Se a pessoa não tomar essa atitude, ela não vai se salvar. Talvez na sua família você tenha pessoas que não têm uma caminhada com Deus. Ela não quer saber de Deus de coisa nenhuma e até faz gozação de você, porque você tem uma caminhada. Você vai precisar, nós vamos precisar, porque na minha família também tem. Nós vamos precisar rezar muito e pedir a Deus. Nós vamos precisar fazer penitências. O jejum é necessário nesse tempo, para que essa pessoa, ela sendo tocada pela graça de Deus, ela possa tomar a atitude: eu preciso voltar para Jesus. Meus irmãos, se essas pessoas não fizerem isso, elas não se salvarão. Essa mulher já estava há 12 anos. Eu não sei quantos anos faz que essa pessoa da sua casa, ela não se volta para Deus. E está levando uma caminhada aonde ela poderá se desmoronar num grande precipício. E todos os dias Jesus está dando essa chance. Todos os dias Jesus está usando de algum meio para que essa pessoa ela possa se voltar para Ele e dizer: eu preciso, me salva. Se eu tocar nele, eu me salvarei, eu sairei desta situação. Vocês veem que aqui existe um ensinamento espiritual que nós precisamos entender. Ela disse: se eu tocar em Jesus. Jesus, ele continua presente na nossa vida, principalmente através dos sacramentos. Os sacramentos são os sinais visíveis da presença de Jesus. Por exemplo, quando você vai para o confessionário e você se depara com aquele homem que está ali, aquele homem é Jesus Cristo que está te esperando para te dar o perdão. É o sinal visível da presença de Jesus. Quando você vem à missa e está lá o sacerdote celebrando o sacrifício de Jesus na cruz, é Jesus que está ali. Por exemplo, agora é Jesus que está aqui. É Jesus que está te falando. É Ele que está te ensinando agora. Não é a pessoa do Padre José Augusto. Jesus está se utilizando da pessoa do Padre José Augusto para te falar. Daqui a pouco, Jesus vai para o altar. Ali no altar, ele se torna o sacerdote que oferece ele mesmo, na espécie daquele pão e daquele vinho, ele oferece ao Pai, ele mesmo, para que através da sua morte o homem se salve. É através desses dois sacramentos, todos os sacramentos, mas principalmente, enquanto o pecador não tomar a atitude de ir ao confessionário para pedir perdão dos seus pecados, e depois vir na Santa Missa para receber Deus, que vai dar força para que ele não venha a pecar.
enquanto o homem não tomar essa atitude, dificilmente ele se salvará. Sem a missa e sem a confissão, dificilmente o homem se salva. Porque a nossa natureza ela está tão enfraquecida que por nós mesmos nós não nos salvamos. Tem gente por aí achando que vai se salvar porque faz obra de caridade aqui, porque faz isso, faz aquilo. Não. O homem só se salva pela graça de Deus, pela salvação que vem por meio de Jesus Cristo. E enquanto o homem não ir, repito, atrás de Jesus para pedir o seu perdão e andar com Jesus dentro dele, através do sacrifício que nos salva e se alimenta com o próprio Cristo, o homem dificilmente conseguirá sair do pecado. Por isso, meus irmãos, no dia de hoje, vamos pedir por aqueles nossos parentes. Eu costumo falar os parentes, porque se eu falar lá o vizinho, talvez aquela outra pessoa lá, você não vai nem ligar. Mas cada um cuida dos seus, né? Então eu estou pedindo hoje que nós rezemos por aqueles irmãos nossos, pelos nossos primos, talvez o seu pai, tua mãe, que há muitos anos não vai na missa, há muitos anos não se confessa, e está caminhando nessa vida, ó. Como diz lá na Bahia, a Deus dará, entregue. Ao mesmo tempo, agora para nós que já temos uma caminhada com Deus, nós tomemos cuidado, porque Satanás, ele vai fazer o possível e ele não vai se cansar enquanto isso não acontecer, de levar você a sair, a deixar a missa e deixar o sacramento da confissão. Tem pessoas assim, né, que elas vão na missa, tem até o hábito de ir na missa, mas elas não se confessam. É um prato cheio, o diabo está contente com isso. Primeiro que já comunga em pecado mortal, porque o acúmulo de pecado vai se tornando mortal. E a pessoa acaba achando que ela não é pecadora mais. E aquele que não tem pecado, diz São João, não, Jesus que falou para os fariseus, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E na primeira carta de São João diz, aquele que diz não ter pecado, faz de Deus um mentiroso. Porque só quem não teve pecado, Jesus na sua natureza humana, porque ele foi homem, perfeito homem, ele não pecou, e Nossa Senhora, que foi preservada do pecado. O resto somos todos nós. Não se iludam de achar que você está fazendo uma caminhada com Deus. Ah, mas porque eu não matei... Ah, porque eu não fiz isso. E você está achando que você está crente e abafando numa caminhada. Cuidado. Porque o homem que não se reconhece pecador e não tem o hábito da confissão e, em consequência disso, da comunhão, vai se perder. É interessante que tem pessoas que dizem assim, olha, elas vão na igreja e elas dizem assim, elas estão
em situação de pecado, ela sabe que ela está. Ela não sai da situação de pecado. Ela vai na igreja e ela diz assim: eu não comungo. Como se o fato dela não comungar tivesse preservando ela da situação que ela está, que é de pecado. Você já parou para pensar que você não comunga porque você está em pecado? Então, se você não comunga porque você está em pecado, então você deve comungar. Mas para você comungar, você tem que sair do pecado. Você não sai do pecado e não comunga. E realmente não deve comungar se você estiver em pecado. Mas você não sai nem de uma e nem de outra situação. Então, você está caminhando para onde? Para o abismo. Você tem que sair desta situação. E a pessoa fica assim: não, mas eu não comungo. Só existem duas condições para a pessoa não comungar. Se ela estiver em estado de pecado mortal e se ela não for batizada na Igreja Católica. Então, se você está dizendo, eu não posso comungar, então você está numa situação difícil diante de Deus. Então você precisa sair da situação. Para você sair da situação, você precisa buscar o confessionário. Você não busca o confessionário, então você vai continuar nessa situação difícil até quando? Você não vai resolver sua vida, não? Você sabia que cada dia que se passa, você está se aproximando da sua morte? E você está disposto a morrer nessa condição? Pense nisso. E aí a confissão e a Santa Missa, que é a Eucaristia, ela vai nos livrar do sono da morte, que foi o que aconteceu com a filha de Jairo. Embora o evangelho aqui não fala que é Jairo, né, mas nos outros falam. O mestre da sinagoga lá. A Eucaristia, a confissão e a Eucaristia é a única solução para nos tirar do sono da morte. Então Jesus chega lá, manda a menina levantar e a menina sai do sono da morte. Em outras palavras, no dia que nós passarmos por essa vida, vivendo santamente, quando nós fecharmos os olhos para esse mundo, Jesus vai nos levantar para nós vivermos eternamente no céu. Que Deus nos dê a graça da nossa fidelidade. Resolva a tua vida, porque eu preciso resolver a minha também. Oi, amiguinhos! Se inscreva no canal, aperte o sininho.